Bom, pessoal, boa tarde a todos. Aqui é a tarde, aqui onde eu estou. Eu estou gravando esse vídeo para compensar a aula que a gente não pôde fazer na última sexta-feira, tá? Nessa próxima sexta nós vamos ter aula normal, se Deus quiser, tá? Então, nessa aula de sexta-feira passada, eu pretendia falar um pouco sobre proteção de VTCD, né? A gente começou já falando de VTCD, das origens de VTCD na aula passada, então o objetivo dessa aula era falar de proteção, como é que a gente protege contra VTCD, tá? Aqui tá as datas, aqui tá meio desatualizado, o questionário 3 já está disponível até a próxima segunda, dia 7, né? As datas dos trabalhos estão aí, a prova, ok? E estamos no período de aulas online. Vamos ver, na sexta-feira a gente volta ao normal, tá? Então vamos lá. A gente está falando de VTCD, né, que a gente já viu a classificação de VTCDs, né, depende da amplitude da queda de tensão ou elevação de tensão, e depende também do tempo, né, vai desde meio ciclo até 1 minuto, né, e é dividida entre instantânea, momentânea e temporária. E cada uma delas, né, se for abaixo de 0,1 PU, ela é uma interrupção. Se for entre 0,1 PU e 0,9 PU, é uma SEG, né, um afundamento. E entre 1,1 PU e 1,8, né, no caso da instantânea, ou até 1,4 na caso da momentânea e 1,2 PU no caso da temporária, é chamado de elevação, swell. Tá? Então, bom, a gente já viu isso, como é que a gente faz o registro, né, da VTCD, né? A gente pega sempre o valor limite, ou o valor mais baixo ou o valor alto, que vai caracterizar o valor em PU da onda, né, em relação à nominal, tá? E o tempo vai ser o tempo onde ela cruza a linha, né, que caracteriza um afundamento ou uma interrupção ou elevação até o momento que ela retorna, né? Tem um menos tempo. Então você tem aí o que caracteriza a VTCD, é o tempo de duração e a magnitude, tá? A gente já viu, né, que eles realmente têm aí, na aula passada eu mostrei as características e como elas afetam os equipamentos, né, tem essas curvas padrões, né, de equipamentos eletrônicos, CBEMA e TI, tá? E a gente viu que a maioria dos eventos ocorrem aí entre 20 e 500 milissegundos, né, e normalmente são afundamentos, né, o que acontece mais são afundamentos, e podem influenciar em equipamentos, contactores e outros tipos de cargas sensíveis, tá? A gente já tinha visto a norma, né, como é que a norma classifica, tá? E a aula passada a gente deu assim um fundamento de como os problemas de VTCDs eles podem se originar na própria unidade, né, pequenos problemas que ocorrem na própria unidade, partida de motores, entrada de cargas, acionamento de capacitores, tá? Mas eles podem vir da rede também, né? Problemas que existam na rede, tanto no seu alimentador como no alimentador paralelos ou em linha de transmissão, se espalham pela rede e chegam na tua instalação na forma de VTCDs, tá? A gente viu até a parte do tipo de conexão do transformador, como é que ele passa de um fenômeno que ocorre no primário para o secundário. A gente fez mais ou menos o cálculo, viu que aquela que é mais comum, delta estrela, né, ele é o que dá menos, vamos dizer, consequências também em termos de transmissão de VTCD. E está aqui, né, para cada tipo de conexão, o impacto nas linhas de fase e linha de neutro, né. Isso aí a gente viu na aula passada, fez alguns exemplos, tá? E eu vou passar aqui rápido, tá? Tem até um exercício, tá? Essa parte de como é que se calcula a partida de motor e como é que ela influencia na queda de tensão, na próxima aula eu vou dar detalhes. Então eu vou passar aqui, essa aula de hoje é para ser mais, assim, tentar dar umas ferramentas e uns exemplos mais práticos, tá? Porque quando a gente está falando de proteção de VTCDs, existem, cara, os padrões de proteção, né, que eu vou falar, mas você vai ter que analisar cada caso, né? É mais como uma análise, né? É uma análise, um trabalho de consultoria, vamos dizer assim. Você vai tentar identificar o que a tua unidade está sujeita, né? O que está acontecendo com ela, quais são as fontes, né? Eu já dei para vocês a ideia de você instalar um medidor de qualidade lá da própria Enel, da própria distribuidora, durante um período de 30 dias, você vai ter informações lá, tá?
normalmente informações associadas às normas, tá? Mas você pode ter equipamentos que façam essa medição, pode contratar consultorias, tá? Para dimensionar o problema, para saber o que está acontecendo lá no teu caso, tá? E aí, o que isso está ocasionando na tua unidade, e aí você vai ver as soluções, tá? Nessa aula de hoje, eu me programei para dar aqui dois, vamos dizer assim, exemplos práticos para vocês disso, tá? Um deles é esse aqui, tá? Que eu vou disponibilizar lá no WhatsApp para vocês, tá? E vocês vão utilizar. Isso aqui é uma planilhazinha já formatada para analisar VTCDs, tá? Como é que ela está feita aqui? Analisador de registro de variação de VTCDs, tá? Ela está aqui já no cabeçalho aqui, dizendo que foram registrados 82 registros nesse período 19 de junho a 30/8, tá? 42 dias, tá? E ele pegou cada um dos registros, tá? E computou. Claro que aquela história, aquele dado que a distribuidora fornece, aquele medidor de qualidade que eu disse para vocês, as empresas atendidas em alta tensão têm direito, né, de pedir, ele vai dar aquela solução da norma, né, aquela tabela da norma lá que a gente viu, né, ele vai dar uma tabela desse tipo aqui, tá, deixa eu mostrar aqui. Então ele não vai dar detalhes assim de quando ocorreu, o momento que ocorreu, ele vai dar só a quantidade e as amplitudes, né, essa tabelazinha aqui, ó, que ele vai botar, deu tantos na região A, tantos na região F, então você vai ter quantificativo, quantidades e regiões onde são potenciais problemas para os teus equipamentos, tá? Mas aqui, você tendo acesso aos dados reais, você tendo acesso a um medidor mesmo, instalado por uma consultoria, você vai ter detalhes de data, né? Então aqui, esse exemplo é isso, o cara tem, ele diz aqui, ó, no dia 19/7, às 7h54, aconteceu um VTCD com amplitude de 0,75 PU, o registro 1, que durou 7 ciclos, tá? Que é o equivalente a 116 milissegundos, tá? E o que é que ele faz ainda? Ele diz aqui, ó, não foi registrado nenhuma ocorrência no sistema associado a isso. Teve parada no processo? Não, tá? Então tá lá, ele vai organizando. Aí ele vai, 1, 2, 3. Quando chega aqui no registro 5, né, que foi no dia 21, foi às 22h29, teve um VTCD de 0,66 de amplitude, durou 91 ciclos, quer dizer, 1.500 milissegundos, e teve uma saída, né, automática de uma linha de distribuição, né, devido a animal aterrando o ramal particular. Isso aqui provavelmente ficou registrado lá na Enel, na distribuidora, ele pegou essa informação e isso ocasionou uma parada no processo. Então ele já registrou lá isso, tá? Por que você faz isso? Pô, isso aí é uma coisa que você pode usar para transformar o teu prejuízo, quantificar ele em reais, tá? Em dinheiro, para depois justificar o investimento numa proteção para VTCD. Tá? Então esse aqui, ó, eu vou dar essa planilhinha para vocês, é um ponto de partida, né, para você fazer essas análises. Depois vocês podem, quem tiver na área pode incrementar essa planilha, tá? Melhorar ela, tá? Mas era uma forma de você analisar, né? Registrar e já começar a ver, associar com problemas na rede, tá? Ou problemas internos, né? Você vai, tem vários casos aí que aconteceu, e já associar com parada de produção, tá? Então aí você já tem um caminho aí para o teu diagnóstico, tá? E o legal dele é que ele já, ó, coloca esses pontos na curva ITIC, tá? Tá aqui ela, tá? E já mostra aqui, ó, ele já separou o que teve parada e não teve parada, o vermelho é o que deu parada, tá? Essa ocorrência que deu parada, ó. Então você vê que são realmente ocorrências que estão na área que afeta os equipamentos, tá? Outras ocorrências nessa mesma área não afetaram os equipamentos, não, quer dizer, não pode até ter uma afetação que não fez ele parar, né? De alguma forma foi uma pancadinha que ele não sofreu, mas ele sentiu, né, o equipamento. Mas aqui já mostra que houve parada. Então já deixa aqui o pontinho aqui, que já é um indicador de que a VTCD está causando problemas, né? Ele bota na CEBEMA também, tá aqui a mesma coisa, os mesmos pontos, só que na curva CEBEMA, tá? E ele ainda aí faz aqui uns gráficos aqui interessantes. Então isso aqui é uma ferramentazinha para vocês, se precisarem usar, podem usar na prática, podem melhorar ela, né?
botando outras curvas, curva do contactor, né, para ver se teve problema no contactor e tal. Não sei, dá para fazer outras coisas, dá para brincar com isso aqui, tá? Então isso é uma ferramenta do cara. Quer dizer, com isso aqui você já detecta, já faz associação entre a VTCD e o problema, tá? E já começa também a associar os problemas que estão acontecendo de VTCD com o problema da rede, né, ou problemas internos, né, já é um caminho aí para tu iniciar a tua consultoria, tá? Então, só voltando aqui para a aula, né? Então vamos ver aqui. Esse gráfico aqui que eu mostrei, estava mostrando aqui para vocês, que ele mostra aqui aqui é só mostrando o custo, né? Se você vai fazer uma proteção geral, né, de toda a tua instalação, claro que o custo da proteção vai ser maior. O custo da proteção é menor quando você vai diminuir quando você vai selecionando equipamentos, tá? E os princípios de proteção, a gente falou na aula passada, né? O equipamento tem que suportar as variações de tensão, você tem que ter as curvas, né? E importante você avaliar a importância do equipamento no teu processo produtivo, se é ele realmente que está causando as paradas, ou se ele é um equipamento auxiliar, e aí você vai dar grau de importância e ver se vale a pena colocar uma proteção para eles ou não, né? E diz aqui umas regras que ele deve suportar subtensões de até 70%, mas depende do equipamento e depende da curva dele, tá? Então você pode optar por proteger cargas individuais, grupos de cargas, né, grandes grupos, isso vai aumentando o teu custo, tá? Os tipos de proteção aí vai depender de cada problema que você encontra, mas o transformador, né, você botar um transformador a vazio, 1 para 1, só para ficar entre o sistema e a tua carga, é um tipo de proteção, tá? É uma boa proteção para queda de tensão, mas aqui é mais para cargas pequenas, né? Mas o bizu aqui é que ele tem que estar a carga nominal dele, a carga que ele vai proteger tem que ser pequena em relação à carga que ele está, a dimensão dele. Quer dizer, é um transformador que tem que operar com baixa carga, é isso que eu estou dizendo. Porque a faixa lá, a ponto da curva, a região da curva de saturação que ele trabalha é aquela região mais baixa, né, que ali pequenas, grandes variações de tensão no primário, né, resultam em pequenas variações no secundário, tá? Porque a curva da saturação ali no comecinho ali ainda dá uma indutância, uma curva que dá essa característica. Então ele tem que trabalhar com carregamento baixo, tá? O ideal é que seja na faixa de 25%. Essa curva mostra que no eixo X é a porcentagem da carga do transformador. O ideal é ele estar lá em 25%, porque ele vai aguentar subtensões até 30%, 0,3 PU. Ele consegue manter no primário. Então, quanto mais você vai aumentando o carregamento, a carga dele em relação à potência nominal dele, ele vai perdendo a capacidade de proteger, tá? Então tem transformador ferro-ressonante, tem um que se chama sintetizador magnético, né, que ele já bota ele tem o transformador ferro-ressonante e no secundário ainda tem um capacitor para suprir, né, segurar a tensão por instantes. Tem os famosos estabilizadores, né, que não são muito eficazes, tá? Mas eles estão aí né, ele é por meio aí de equipamentos eletrônicos, ele tenta segurar um pouco a tensão, mas ele realmente é um dos menos eficazes. Tem os no breaks, né, que tem vários tipos, tem o online, né, que ele fica a carga é sempre alimentada através dele, né, e normalmente a rede fica alimentando ele, suprindo as baterias, né, esse é um tipo muito bom de no break. Tem um que é standby, né, que é a carga alimentada pela linha, e de vez em quando precisa, ele entra pela bateria. Isso não é tão bom porque você tem que ter um tempo de atuação muito grande, né? Quer dizer, aqui diz que o tempo de atuação da chave às vezes é 4 milissegundos. Eu acho que com isso, com muita boa vontade. Então, esse aí, vamos dizer, seria menos dedicado. Tem um híbrido que usa um pouco dos dois e usa um transformador ferro-ressonante, que esse é interessante, tá? Ele já tem uma proteção extra, tá?
E tem outros casos, o motor gerador, né? Você bota ali a linha alimentando o motor e ele faz essa... A carga fica alimentada por um gerador, né? Então variações na linha dão uma amortecida para quando chega na carga. Esse é um caso mais raro de uso, né? Porque você já bota as perdas da máquina associada, ele acaba ficando barulhento, isso não é uma boa solução. Tem o flywheel, que eu falei da aula passada, que é um armazenador de energia na forma de energia cinética, né? Tipo um peão girando a altíssima velocidade, então ele armazena muita energia e ele consegue rapidamente dar energia para a carga, né? É acionado rapidamente, ele é usado também muito. Tá? Ele é tipo um sistema motor gerador também com o motor acionando, mantendo aqui no centro, né, girando a alta velocidade, quer dizer, armazenando energia na forma cinética, né? Você chega a rodar a 30.000 RPM, até mais, e aí é muita energia acumulada, e quando você precisa, esse eixo é ligado, essa velocidade é jogada no gerador, que alimenta, dá muita potência por pouco tempo, né? Normalmente o VTCD, assim, é pouco tempo, você precisa de muita potência. Então, ele tem essa solução, o Flywheel. Tem essa... Se vocês quiserem ver como é que funciona ele, tem esse link aí do YouTube, para vocês darem uma olhada. Aqui um sistema que usa o Flywheel, tá? Um sistema completo que usa tanto no break, como Flywheel, como gerador de backup, né? É um sistema muito redundante para proteger contra subtensões, VTCDs, tá? Bom, esse aqui é outro tipo que usa dispositivo supercondutor, né? Para dar grandes potências também. SMS é outra saída, muito caro também, tá? Fica lá armazenando energia no supercondutor e quando é preciso ele solta essa grande quantidade de energia, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, isso aqui são vários exemplos, tá? Mas eu queria mostrar hoje um exemplo prático, tá? Que é trabalho que o pessoal fez, mostrando exatamente como é que a gente atua, né? Que eu vou disponibilizar para vocês também. Como é que um consultor de qualidade atua, tá? Então, aqui tem esse artigo, depois vocês dão uma lida nele. Ele bota aqui, ó, o objetivo desse trabalho é estudar e minimizar os efeitos dos afundamentos de tensão sobre as instalações do Parque Industrial Moinho Veracruz, né? Produtora de farinha de trigo, né? E estava lá acontecendo muitos desligamentos nela, tá? Então o consultor vai lá, né? E ele identifica os equipamentos sensíveis, tá? Para tentar melhorar a robustez dele no equipamento, tá? Então, o que ele fez, né? Aqui tem a fundamentação teórica e tal. Vocês leem, tá aqui estudo de casos, tá? Ele descreve a empresa, né? Todo relatório tem que ter, situada a 25 quilômetros, tem 480 toneladas de capacidade de moagem, né? 30.000 toneladas de capacidade de armazenamento, então é uma empresa de grande porte, tá? Ele diz que ele é totalmente controlada por PLC, né? Todo o processo é automatizado com o uso de 2 CPUs, tá? E a subestação fonte da concessionária é a subestação Santa Luísa 2, né? É alimentada por 2 linhas de transmissão e tal. Ele encontra no final da rede em 13.8. Aqui já tem um problema dessa usina, quer dizer, uma usina desse porte alimentada em 13.8, tá? Então aí quer dizer que ela não tem assim uma qualidade de tensão, né? Não está no ponto da rede muito provável. E aqui ele diz, ó, o nível de curto-circuito dela, né, é 33,6 MVA, quer dizer, é um nível baixo, né, de curto-circuito, tá? Então a gente já vê que ela não está numa posição boa, tá? Para curto-circuito, tá? E isso aí já seria um problema para ela, tá? Aí ela diz que tem uma subestação interna de 15 kV, 3.3 MVA, tá? E diz que descreve aqui a proteção, tá? E aí ele dá o DIC, o FIC e o DMIC dela, né? Permitido na época, tá? E ele mostra que houve muitos desligamentos, né? Foram registrados 136 falhas de energia causada por afundamentos entre setembro de 2007 e abril de 2008, né?
período aí de 6, 7 meses, né? E as paradas de produção, né, geraram, né, tempo médio de 15 minutos para restabelecimento, tá? Rejeição do produto, né, entupimento de linha de transporte, ocorrência de queima de componentes eletrônicos sensíveis, tudo isso foi levantado como problema que estava acontecendo lá, tá? Dependendo da intensidade do distúrbio, o tempo de parada da produção é entre 15 minutos e 2 horas, tá? E identificar o que estava fazendo o desligamento. Era o disjuntor de baixa tensão, estava caindo, né? Tá? Ele era montado com bobino de mínima tensão, tá? E ela estava ajustada lá para desligar se essa queda fosse abaixo de um determinado percentual de tensão. Então ele estava caindo o disjuntor geral, tá? Também as impressoras de jato de tinta, né, eram sensíveis, né, que são as cargas sensíveis, né, tinha um PLC Rockwell que também era sensível, a balança com célula de carga, e tinha contactores Siemens que também estavam sensíveis. Ele pegou as cargas que eram mais sensíveis, tá, e que estavam provocando as quedas de tensão, tá. Então, ele também quantificou o prejuízo da empresa. Ele disse, olha, esse prejuízo médio por interrupção era R$5.000. Ele conseguiu quantificar, tá? E viu que essas interrupções tinham dado um prejuízo de mais de R$600.000 por conta da parada de produção. Então, essa é outra informação importante. Você quantificar o prejuízo que a queda da qualidade de energia está provocando, tá? Porque depois você vai usar esse valor para justificar os investimentos que você está propondo, tá? Aí o que ele fez? As ações dele foram mais ou menos simples. Primeiro, ele substituiu a bobina de tensão lá do disjuntor geral por uma que desse um tempo maior de resposta, de 3 segundos, né? Que a dele estava com um tempo de 90 milissegundos, tá? Então estava atuando com qualquer afundamento. Então ele mudou, ele tirou um pouco a sensibilidade, né? Isso tem prejuízo depois, mas resolveu um problema, né? E para as cargas sensíveis, ele botou no break senoidais, né? E o modelo, tá? Com tempo de resposta de ordem de 1,5 milissegundos de variação de tensão. Então, ele protegeu as cargas sensíveis e deu uma ajustada lá no disjuntor, tá? E com isso, ele gastou, aqui diz que gastou, contando tudo, até a mão de obra para a implementação, tá? O trabalho da consultoria, ele gastou R$12.000, tá? Se ela estava tendo prejuízo de R$600.000, 12 mil é uma coisa pequena, tá? Então, aí ele mostrou os resultados, né? Viu que realmente no período posterior, né, houve apenas 18 interrupções, quer dizer, estava havendo 100 e tantas interrupções, caiu para 18. Então, foi um trabalho muito interessante, tá? Então, fica aí esse dever de casa para vocês darem uma lida com isso. Depois, se tiverem algumas dúvidas nesse artigo, a gente volta a conversar, tá? Então, era isso que eu tinha para dizer, tá? Uma forma de compensar a aula que a gente não teve, tá? Na aula passada, e sexta-feira, se tudo der certo, a gente tem a nossa aula normal e até tira dúvidas sobre essa aula de hoje, tá bom, pessoal? Pois então, obrigado aí pela atenção e até sexta-feira, se Deus quiser.